Olá, bem-vindo a mais um episódio Maestros de Sucesso, o nosso podcast para médias empresas. Eu sou Marina Borges, sócia da Falcone e VP da MID, a nossa unidade de médias empresas. Olá, eu sou Rafael Silveira, sócio da Falcone e diretor da MID. E hoje nós estamos aqui com o nosso ilustre convidado, Fernando Silva, que é CEO da Nunes Pharma. Fernando, muito obrigado pela sua presença. Nossa. É um prazer ter você aqui. A gente tem muito orgulho da nossa parceria. Obrigada por sua participação e por Olha, estar aqui eu hoje. estou muito honrado com o convite. É a primeira vez que eu faço um podcast. Estou até um pouco nervoso aqui, mas espero que a conversa seja bem agradável. E eu sou um fã da Falcone desde estudante de administração, então ter tido a oportunidade, e estamos com vocês lá agora. MID Falcone, a gente já fez um ciclo, vamos fazer um novo ciclo agora, já iniciou o novo ciclo. Estou muito honrado também desse convite e poder compartilhar, né, algumas experiências juntos. Muita coisa legal para a gente conversar aqui hoje. Fernando, conta pra gente como que é a história familiar da Nunes Pharma. Nunes é o sobrenome do seu pai. Correto. Né? Nunes é Dilson Nunes da Silva, é o fundador da Nunes Pharma. E como que é a história familiar? Como que foi a sua chegada? Seu pai foi fundador da Nunes Pharma. E como que foi a sua chegada? Como que foi a transição ali do seu pai para você? Tem mais gente da família no negócio? Conta um pouquinho dessa história de família pra gente. Legal, ótima pergunta, porque esse ano nós estamos fazendo 45 anos de existência como empresa. E eu imagino que outras, assim como outras empresas médias, empresas menores, o familiar sempre está presente no dia a dia da gestão. Então, meu pai, propagandista de laboratório farmacêutico, perdeu o emprego e começou, minha mãe professora, uma família de classe média, não com grandes posses, mas também nunca faltou nada lá em casa. Minha mãe professora, meu pai foi se virar comprando de grandes atacados produtos como sal de fruta na época, olina na época, e revendia isso nas farmácias com o lucro de ter comprado no atacado. Isso gerou criou-se, e eu com 12 anos na época, eu ajudava ele passava o dia fazendo os pedidos e eu ajudava a separar depois os pedidos e emitir a nota fiscal à mão, inclusive, e etiquetar. E isso era no apartamento que nós morávamos em Curitiba, no bairro Parolim, e que começou, não era uma garagem, mas era ali, aquele quartinho que tinha separado para fazer o negócio, né? Que começou como Drogadeal, meu pai Dilson, Drogadeal. Logo em seguida veio uma mensagem da Drogazil, grande rede aqui de São Paulo, pedindo que trocasse o nome, daí ele colocou Nunes Pharma. E com isso a família foi se envolvendo no negócio. Uma tia minha trabalhou por muito tempo, ele alugou um prédio, virou uma distribuidora, atendíamos farmácia, e minha mãe sócia, mas não atuava porque tinha o emprego dela de professora, e as coisas, muito trabalho, meu pai vendedor, e eu e minha tia separando, deixando as caixinhas prontas, e começou, isso em 1980. Aí, vocês estão com tempo? Daí aconteceu muita coisa depois. Vamos lá, em 80, desde 12 anos, é uma vida dentro da Nunes Pharma, né? Mas o que... Vamos continuar. Depois de 80... Depois de 80, eu na época, eu lembro, eu estudava no colégio da Polícia Militar, e naquela época eu tinha... eu fazia aula de manhã e à tarde ia
o negócio, né? Para a casa onde meu pai tinha alugado para separar os pedidos. E eu lembro que, como também uma veia de empreendedor, eu tinha pego um parceiro, um amigo, que eu fiz no colégio da Polícia Militar, a gente criou, eu e ele, por correspondência, aprendemos a tirar foto 3x4. Hoje ninguém nem sabe o que é isso, mas a gente tinha que ter foto 3x4 para preencher matrícula, passaporte, e eu e ele criamos o Milicos, dentro do prédio da Nunes Pharma, que a gente fazia fotos 3x4. E os pedidos começaram a se avolumar e, graças a Deus, o meu pai daí virou distribuidor autorizado de alguns laboratórios farmacêuticos. Eu continuei os estudos e chegou um momento que eu imaginava, já que a gente trabalha com produtos farmacêuticos, vou fazer farmácia. Eu acho que ali já começou Deus orientando uma trajetória, porque eu não passei em farmácia, mas passei em administração. E na época, quando você não passava em nada, você fazia administração. E eu, na administração, eu me encantei com a possibilidade de construir um negócio e materializá-lo como um negócio próspero, com alguns conceitos da época, e juntos, eu e o meu pai, óbvio, né, com a minha tia também naquela época ainda atuava, minha mãe sempre por perto, né, matriarca, nós começamos a desenvolver o negócio. Logo depois, teve um momento, eu comecei a ser vendedor também. Então eu lembro que eu chegava muito cedo nas farmácias e ia com uma pasta. Você abria a pasta pro balconista ou pro dono da farmácia, ele escolhia em grandes quantidades, porque na época as farmácias eram menores, não eram grandes redes, e fazia estoque. E isso nos ajudou bastante, né? Começamos a construir algumas parcerias, as farmácias contavam com a gente, alguns já deixavam até os pedidos prontos, e as coisas foram andando, nisso eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu já tinha 20 anos e uma namorada que eu tinha desde os 15 engravidou, daí eu casei, tive minha filha com 21 anos. E daí é mais do que nunca um momento que você tem que se dedicar, porque tem que pagar o condomínio, a prestação, isso, e como eu falei, né, a nossa família no início a gente não tinha grandes posses, então tinha que pagar a prestação do apartamento, e eu pegava o carro e ia viajar, comecei a abrir clientes em outros lugares, e principalmente um pontinho da virada foi quando descobrimos uma área dentro da saúde pública, estava se reestruturando o setor SUS na época, que nós percebemos que tinha menos competição, menos concorrentes, e começamos a fechar alguns negócios com hospitais, fechar alguns negócios com prefeituras no Paraná, e eu vim para São Paulo e começamos a ter excelentes clientes. E tivemos que ter a coragem de sair das farmácias e ir para o mercado hospitalar. E as coisas foram se desenvolvendo nessa área também. Ô, Fernando, nessa trajetória que você acabou contando um pouco, né, da história sua, do seu pai, você com 12 anos, no apartamento ali, compartilhando o nascimento da Nunes Pharma de hoje, e como isso se mistura, né? Sua história com a história da empresa acaba se misturando, mesmo você sendo até criança, né? 12 anos é criança ainda ali nessa jornada. Quais são os valores que você aprendeu e que veio da sua família que hoje você sente que faz diferença no seu dia a dia como líder? Ó, o longo prazo disse tudo. O curto prazo, eu lembro, meus amigos iam jogar bola à tarde, eu ia trabalhar. Eu não ia
com prazer, eu ia por obrigação. Meus pais não tinham condições de contratar um funcionário, mas chegou um momento que você começa a gostar da coisa. Acho que meu pai sempre muito generoso, eu comecei a ganhar dinheiro também. Depois, com a responsabilidade de estar casado e ter uma filha, eu tive que correr atrás e fazer esse dinheiro crescer. Consequentemente, esse dinheiro só viria, só cresceria se o negócio também crescesse. Então, acho que o trabalho, junto com a fé, junto com a generosidade entre família, pai, mãe, né, irmãos, eu tenho um irmão, tenho uma irmã, que não diretamente atuavam no início. Meu irmão auxilia, ele tem um escritório de advocacia, nos auxilia através do escritório dele, e a minha irmã, que nasceu depois, o negócio já existia, como ela fez um intercâmbio na Inglaterra, ela me ajudou muito num outro momento da empresa, que foi um momento especial, quando nós começamos a buscar parceiros internacionais. Mas os valores de você ter que acordar cedo, você ter que ir trabalhar, você ter que voltar para casa e virar aquela rotina de novo, mas ao mesmo tempo você começa a ver a família unida, ao mesmo tempo você vê as vitórias do negócio sendo tratado nos almoços de família, ao mesmo tempo você vê, né, um carro novo chegando na garagem de casa, o colégio sendo os melhores, você já começar a estudar em colégio particular, dos melhores da cidade, você conseguir comprar. Eu lembro, tem uma coisa que isso é muito impactante para mim, eu nunca tive dinheiro para comprar um calção Adidas. E agasalho, então, Adidas, nem pensar. Né? Minha mãe ia comprar um uniforme para a escola, eu não lembro, não quero falar a marca errada aí, mas era o mais baratinho. E ainda tinha a questão do couro no joelho quando rasgava. E é óbvio, eu vi amigos com agasalho da Adidas e tudo, e meu sonho era ter um calção de futebol da Adidas e um meião de futebol da Adidas. E o meião eu não consegui, mas uma tia minha foi lá, que era costureira na época, e conseguiu fabricar um calção fake, mas com as 3 listas pelo menos, entendeu? Então, não sei o que isso trouxe para mim hoje, que eu acho que eu tenho, pelo menos, eu sou o louco da jaqueta Adidas. Então eu devo ter umas 30 jaquetas no meu armário hoje. Cada lançamento eu olho e digo, pô, te quero essa. Mas eu lembro que graças ao trabalho eu também consegui conquistar, eu não digo que é somente bens materiais, mas imagina, um cara de 20 anos, 18 anos, 19 anos, eu tinha minhas ambições também, né? Então e você falou em questão né, do respeito, a gente torcia junto, né? A família torce junto para a empresa dar certo, porque sabe que a vida de família numa empresa familiar, ela muda se a empresa vai bem. Coisa que também, se a empresa vai mal, complica o dia a dia da família. Eu vou tirar aqui de tudo isso que você falou, trabalho duro e cumplicidade. Né? Perfeito. E eu acho que é bonito demais te escutar, ver o brilho no olho, ver a emoção. E como que você hoje, né, olha para a Nunes Pharma, uma empresa tão sólida, com tantos resultados positivos, né? Como que esses valores hoje se transformaram e te trouxeram a Nunes Pharma hoje aqui em 2025? Olha, eu busquei o conhecimento logo que eu estava dentro da faculdade. Naquela época, eu lembro muito bem que tinha aquelas coisas assim, vai trabalhar com o pai, vai trabalhar com o pai. Então,
Já que vai trabalhar com o pai, não precisa estudar. Né? Era um grupo. Como que se a pensa- vida fosse muito fácil assumir um Isso. negócio de família, Você né? vai E tocar o negócio do trabalhar teu com o pai. pai, né? Então parece que o negócio estaria garantido pro resto da vida. E eu não. Eu fui fazer a minha faculdade. Eu lembro que depois eu infelizmente divorciei, mas a minha filha, né, sempre presente. Quando eu casei de novo, logo em seguida que eu casei de novo, eu me inscrevi numa pós-graduação da ESPM aqui. Ali já mudou meu nível de conhecimento, ali já ampliou meu leque de que tudo aquilo que a gente tinha de base podia ser ampliado através do conhecimento. A gente podia sim sonhar com coisas melhores, já que a gente já estava com ferramentas que nos permitiam sim sonhar, vir para São Paulo, começar a fazer negócios, permitia sim tentar contratos com a saúde pública de alto nível, com mais valor agregado. Então hoje eu posso dizer que o principal valor que eu prezo lá dentro da Nunes é a honestidade, óbvio, né? É o nosso foco pelos resultados, mas a busca de melhorar as coisas através do conhecimento. Um professor que eu tive na USP aqui, daí depois eu fiz um MBA de administração de projetos, que também me colocou num outro nível de conhecimento que eu apliquei dentro do nosso negócio, que você resolve os problemas no limite do teu conhecimento. Então isso também eu aplico, que se a gente não está conseguindo é porque a gente precisa entender melhor, precisa aprender mais coisa, precisa trazer novo conhecimento. Novo conhecimento. E foi o que aconteceu. Em algum momento, eu tive uma ambição de ter um laboratório farmacêutico. E nesse momento, fomos buscar as alternativas e a Índia se demonstrou o melhor país para apostar pela quantidade de fabricantes que existe lá. Isso foi em 2007. Eu fui a primeira vez para lá, me encantei. Olhei laboratórios que não estavam no Brasil, mas que tinham todos os produtos que a saúde pública demandava. E quando chegou e eu voltei de lá encantado, eu travei, junto com a minha equipe, que também travou, com o conhecimento regulatório, que a gente não tinha isso internamente dentro de casa. O muito bacana é que o nosso time, né, as farmacêuticas, os vendedores, né, as pessoas próximas, foram buscar também junto comigo esse conhecimento. Alguns consultores que eu agradeço muito ter participado, outros, infelizmente, venderam o que não sabiam, mas conseguimos ultrapassar uma linha, uma curva de aprendizado, e em 7 anos depois registramos o nosso primeiro medicamento. E todas as premissas de margem, premissas de negócios, foram validadas com aquele medicamento. Era o NASH fólico. Hoje esse produto está descontinuado. Mas aquilo, a gente até fez uma festa, bem-vindo o NASH fólico, quando chegou o container dele. Mas aquilo mudou o negócio, porque mudou o perfil da equipe na busca desse conhecimento para superar as dificuldades. Hoje a gente está numa jornada buscando o nosso primeiro medicamento genérico, e é visível que a gente está voltando ao que passou ali na 2007, 2010, para tentar entender as diferenças de necessidade de conhecimento para fazer o negócio
continuar ativo e prosperar. O principal valor é estudar, é conhecer, é abrir a cabeça e tirar seu tempo para fazer boas faculdades, boas leituras e não ir igual aos outros. Tentar achar um espaço onde não tenha tanta competição e apostar nele. Graças a Deus, hoje a gente tem uma linha de 10 produtos, já entramos em nutrição clínica e cada novo produto exige um conhecimento adicional, aonde hoje até é visível a busca e o estímulo desse desafio. Você falou de brilhar o olho, hoje eu vejo brilhar o olho no meu time, que precisa aprender porque nós vamos entrar no um produto que já tivemos um revés, mas a gente não desistiu dele, porque a persistência é um outro valor que segurou a gente por bom tempo e continua segurando, o cannabis medicinal. Nós vamos acontecer com o cannabis medicinal. O primeiro não foi aprovada a fábrica, foi indeferido, mas agora nós temos excelentes chances e estamos reforçando todo o arcabouço de testes e documentos e conhecimento, nós vamos chegar lá. Fernando, eu acho que aqui na sua fala, desde o início, né, você trouxe para a gente elementos de como o seu negócio foi transformando, né? Ele saiu de distribuição de medicamentos para pequenas farmácias. Aí vocês tiveram um momento ali, uma oportunidade, né, uma visão. Poxa, tem uma oportunidade, vou transformar então para a indústria, vou fornecer medicamentos para os hospitais. Eu mudei meu elo na cadeia e parando para pensar foi excelente, porque depois de lá para cá, né, o mercado de farmácia se consolidou. Então o jogo ia ser bastante diferente. E aí no meio também desse processo, mais uma outra transformação do modelo de negócio, em que vocês passam a ir para a indústria farmacêutica e começar a produzir medicamentos, né? Então, assim, são 3 momentos, né? Eu acho que a gente estava até falando no início, que essa jornada de transformação ocorre com mais outros clientes. No nosso primeiro podcast a gente fala disso com o Beto, né? Ele quase quebrou, ele mudou os negócios, né? E eu queria te escutar o que foram os erros, né? Onde errou nesse processo? Ótimo. Essa é a história que deu certo. Eu sempre vejo, o grande empreendedor, Elon Musk acertou com a Tesla, acertou com, né, o próprio Apple, acertou com o iPhone. Agora, conta o que errou. Cara, a gente fez muita coisa que eu esperava mais, que nosso time esperava mais e que deu tudo errado. Eu vou contar a história de que uma das visões uma visão que eu tinha era não ficar tão dependente da área de saúde pública e vamos retornar às farmácias. Daí, pegamos em viagens que eu fazia, eu vi lá suplemento vitamínico, que é baixa complexidade regulatória, então vamos, rápido, suplemento vitamínico em gominhas. Descobrimos a melhor fábrica que faz para as grandes redes americanas, inglesas, na Colômbia, e vamos fazer o Nash Zinco, Nash C mais Zinco. Nash porque é a nossa marca, né? A Nunes Pharma é a empresa, a marca de medicamentos da Nunes Pharma é Nash. E essas gominhas, a gente, como não tinha apelo para entrar nas farmácias, a gente contratou a E1, que vende os royalties, que comercializa os royalties da Peppa Pig. Então a gente fez a Peppa Pig vitamina C mais zinco em envelopinhos. Contratamos grandes consultores aqui, um ex-profissional de grande empresa que nos abriu as portas nas grandes redes aqui. Tempo, energia, dinheiro e zero de resultado. Zero. O que a gente colocou não vendia, o que eu tive que pagar antecipado a Peppa Pig não se pagou, os consultores não se pagaram.
E uma daquelas noites que você vira e fica pensando e tentando enxergar um pouquinho melhor para onde nós temos que ir, eu chamei a equipe toda e nós fizemos a morte da Peppa Pig, a morte do Nash C+5 e ficamos discutindo por que ela morreu. Voltamos ao básico, não trabalhamos mais com varejo e hoje nós estamos focados na saúde pública. Quando nós começamos em 1980, a saúde pública comprava 10% do mercado farmacêutico de medicamentos. Hoje a saúde pública compra 40% do mercado farmacêutico de medicamentos. Posto de saúde, hospitais, tratamentos de alto custo, muita coisa não passa na farmácia, muitos laboratórios farmacêuticos, inclusive que estão em bolsa, não atendem farmácia. E então nós voltamos para o básico e graças a Deus ter voltado para o básico a gente pôde enxugar o nosso time. Nós temos 20 funcionários e temos um bom valor agregado per capita por funcionário, talvez um dos maiores da indústria. E percebemos que nós temos que tentar, mas também temos que saber voltar para o básico e esquecer o que perdeu, tempo, energia e dinheiro e seguir em frente. Eu falo muito, né? A mesma coragem que a gente tem para abrir, que a gente tem para começar, a gente tem que ter para finalizar e para terminar. Porque é difícil abandonar algumas ideias, né? Alguns projetos. E às vezes a gente fica ali insistindo em ressuscitar algo que já morreu, que não tem mais vida útil, né? Então acho que é a coragem não só para começar, mas também para terminar alguma coisa. Eu posso dizer para você o seguinte, a minha geração, quando você errava na empresa, aquilo era humilhante. Uma empresa quebrar na década de 80, década de 90, e ainda mais uma empresa familiar, era humilhante para a empresa e para a família. Recentemente, hoje, meu filho tem 19 anos, estuda na Link aqui, que se fala R, mas R rápido para já fazer o teu gol de placa. Mas isso é recente. Há um tempo atrás era humilhante, era frustrante. O executivo principal só podia acertar. Imagina você errar na empresa. Então hoje, graças inclusive a Mid Falcone, a gente criou a primeira leva, o primeiro ciclo com vocês foi fazer uma governança baseada na gestão da operação. Encerrado esse trabalho que já deu frutos, as coisas já estão acontecendo, iniciamos esse ano gestão da inovação. Aquele mesmo funil estruturado para fazer vendas, nós estamos com vocês criando um funil estruturado para desenvolver novos produtos, consciente que alguns produtos não darão certo, mas o que dará certo vai pagar a conta e tem que pagar a conta com folga. E isso é uma mentalidade que há 15, 20 anos atrás não se tinha. Sim. Você trouxe aqui pra gente, né, dessa mudança de mentalidade. E você viveu, talvez, né, assim, a sua própria mentalidade mudou dentro da empresa, porque é tanto tempo de empresa, é tanta história junto. Hoje, com o time que você tem, essas 20 pessoas, todo mundo com muito menos experiência do que você dentro da empresa, né? E como que vocês estão abertos hoje para mudanças de mentalidade de forma muito recente? E como que você trabalha isso visando um futuro na Nunes Pharma? Ótima pergunta. Muito se fala, né, que hoje a gente vive uma escassez de montagem de equipe, de recursos humanos. Isso é verdade. Isso é verdade. Além dos 20 funcionários que nós temos e que estimulamos para que eles se mantenham
atualizado e que tenham a mesma energia, a mesma dedicação, até porque boa parte do dinheiro para ele pagar o sonho dele, porque o salário vai pagar o condomínio, vai pagar o supermercado, vai pagar a prestação do carro, mas o sonho dele, recentemente fiquei muito feliz quando eu soube que uma pessoa na nossa equipe nunca tinha ido para Disney e foi para Disney depois de 2 anos que entrou lá na nossa empresa. E isso é um sonho, mas esse sonho você só vai pagar com um resultado adicional que você entregar para a empresa. Foi isso na minha vida. Se eu fizesse só o básico e não pensasse como desenvolver mais esse negócio, eu estaria talvez mal pagando o condomínio. Então, a gente tenta despertar isso mostrando o meu exemplo. Mostrando o exemplo da minha mãe, que hoje é minha sócia, né? Assim que meu pai faleceu, em 2016, a minha mãe sempre foi sócia, mas não atuava. Então, hoje ela cuida do financeiro e eu cuido do desenvolvimento dos negócios. E nós temos 10 estagiários, ou seja, 50% do total das pessoas estão sendo preparadas para ver se encaixa nessa visão, se gosta desses desafios, dessa pressão para conseguir bater a meta, se entende que aquele era um ex-estagiário que hoje está estudando numa boa faculdade, já viajou para fora, em 5 anos de trabalho conosco. Então eu tenho desde na minha equipe pessoas com mais de 20 anos de casa a pessoas que começou esse ano como estagiário. Então a visão de futuro que a gente está construindo é realmente também fazer diferença para as pessoas que estão com a gente. Nós não somos, não pensamos, sozinho a gente não vai fazer nada mais. Precisamos juntos somar e construir algo melhor. Mas algo melhor também para a comunidade. Afinal, a gente está numa área de saúde pública. Recentemente, a gente ganhou um importante contrato no Ministério da Saúde, num sachêzinho de micronutrientes. Vamos começar a fornecer esse ano, contrato importante, que o Ministério teve dificuldade de adquirir isso nos últimos 8 anos. Mas a ONU já recomendava, a Unicef já recomendava. E eu vi, não foi só uma ideia minha. Todo o meu time foi buscar desenvolver junto com os nossos fornecedores indianos, identificar onde podia, entender a regulamentação no Brasil, com algumas coisas não enquadrava como suplemento e sim como medicamento, faz as discussões com a Anvisa, parlatório, a ponto de a gente ter o melhor produto para esse programa hoje. Que legal. E graças a Nunes Pharma, não tenho dúvida, e ao nosso parceiro Hexagon na Índia, e o time, esse programa vai sair do lugar e pode agora se sustentar. É um sachêzinho que vai para criança de 6 a 24 meses, que melhora a nutrição, é para desnutrição, mas principalmente é para melhoria do cognitivo. Então a gente está muito feliz com esse projeto, e daí um projeto desse, como é que não vai empolgar um time? Né? É muito legal. Como é que não vai empolgar um time? Então é nisso que talvez a nossa visão de futuro tem que continuar nisso. Né? Um projeto cheio de propósito, hein? Total, que legal. Total. E falando em visão de futuro, até de forma que, né, para quem metade dos colaboradores são estagiários, né, e gente que você quer trazer para formar, acho que a resposta está aí, né? Investimento super sério em equipe para formar gente com a mentalidade da Nunes Pharma para levar o negócio a ser muito maior do que é hoje, né? E muito legal a história aí desse último projeto de vocês. Parabéns. Nós tivemos um, que eu acho que é um isso, se você me permitir, nós tivemos a pandemia, e a pandemia teve um momento que não se tinha
sedativo para manter as pessoas entubadas. Acabou o sedativo no Brasil. E a Anvisa, de forma muito sensível e inteligente, e antecipou isso, ela abriu uma janela que, se as empresas que fornecem para outros países, mesmo sem registro no Brasil, sem fábrica aprovada no Brasil, mas que fosse aprovada em países considerados nível alto de regulatório, empresas brasileiras poderiam importar. Quando nós soubemos disso, a gente passou um final de semana inteiro unidos, mandando para todos os parceiros que naquele tempo, já tinha 12 anos de Índia, poderiam colaborar conosco para a gente importar esses sedativos. Fizemos mais de 50 importações, mais de 1 milhão de frascos, ampolas, coisa simples, que custava 10, 20 reais, mas que faltou no Brasil naquela época. Então, o que a gente já chamou de projeto UTI Brasil, né? Outra mobilização, a gente não tinha uma área tão grande de refrigerados na empresa, instalamos 3 containers refrigerados, e tudo isso foi acontecendo assim, que até o estagiário passava lá junto com a pessoa da energia para conferir se ia puxar corretamente para manter refrigerado de 0 a 8 esses medicamentos que precisavam disso. Então, a empresa, aos poucos, ela traz não somente o recurso financeiro, mas também a gratidão de poder colaborar com o nosso país. Muito bom. E, Fernanda, assim, a gente vê que, né, o desafio de vocês está muito na veia, nessa questão de inovação. Né? A gente ajudou vocês ali no primeiro momento, né, estruturar a operação, e agora a gente está trabalhando esse funil de inovação, né? Você trouxe alguns casos aqui de inovação para gente. A gente tem uma news nossa da MID, em que a gente compartilha ali notícias, né? E aí, dando um dado, assim, boa parte dos temas que chamam mais atenção estão ligados à inovação e inteligência artificial. Por sinal, a dica, né? Quem ainda não se inscreveu, a gente vai pôr o link no nosso comentário, na descrição desse podcast, mas eu queria ver como tem sido a AI, como a inteligência artificial tem auxiliado ou pode ser transformador para o seu segmento. Ótima pergunta. O ano passado, não agora esse janeiro do ano passado, a gente tem 7 pessoas que é o comitê da gestão operacional. Eu assinei para cada uma delas o ChatGPT, sem saber para que servia. Estou falando isso há 12 meses, 15 meses atrás. E todo mundo começou, inicialmente, fazendo isso, fazendo aquilo. Hoje, a qualidade de petições, cartas, e-mails internacionais que nós fazemos aumentou muito graças à inteligência artificial. Eu troco e-mails. Hoje mesmo passei uma mensagem. Eu sabia o que eu queria escrever, mas mandei para o chat dar uma última conferida e fazer um termo, como eu falo com o indiano tem uma cultura muito gentil de e-mail, e você tem que... E veio certinho a mensagem. E eu ainda acredito que a inteligência artificial vai ajudar muito a preparar mais rápido e com mais assertividade os registros de medicamentos. Eu não tenho dúvida que ainda não se tem essa ferramenta focada, mas você pode, imagina o que poderia você colocar todos os dossiês que foram aprovados da Anvisa num recipiente ali, e você dizer, agora eu quero registrar um medicamento genérico de carbamazepina, e me mostrar o que eu preciso e, inclusive, sugerir o template da coisa.
Eu sairia de... Hoje a gente tem um pipeline de 5 novos produtos. Para 50 muito rápido e com mais assertividade. Então a inteligência artificial, na gestão, a gente já programa estoque com inteligência artificial. Recentemente a gente teve umas dificuldades de planejar estoque baseado na demanda que aconteceu do passado e prevendo a demanda futura, com os contratos que a gente tinha. E alguns números não bateram. Né? Um momento faltou produto e a outra hora sobrou demais produto. A gente espera esse ano, com a inteligência artificial, um número mais assertivo. Eu não tenho dúvida, a inteligência artificial é os aplicativos da Apple de 2010, né? E a gente, talvez, começando com coisas mais simples, mas a gente está usando. E meu time está usando também. Fernando, o que te dá dor de cabeça hoje? O que são os principais problemas? O que é aquela questão que está tirando o seu sono? E o que você está fazendo para resolver? A sucessão é uma preocupação, né? Eu acho que a gente sempre quer que a empresa seja perpétua. E minha mãe tem 77, eu tenho 57, mas não digo que está tirando o sono. A gente está se preparando para que os demais familiares sejam herdeiros, óbvio, mas não sucessores. Porque a gente quer valorizar todo esse time que foi construído, estão lá conosco, acontecendo até agora. E a MID Falcone, através das prestações de contas que foi estruturado lá junto com o comitê de gestão, que se reúne toda semana, presta conta entre eles todo mês e trimestralmente para mim e para minha mãe, que somos sócios. Que isso um dia aconteça, prestando contas para as pessoas que são herdeiros, né, ou herdeiras. Uma coisa que me tira o sono é um Brasil que muda e mexe, que não nos dá aquela tranquilidade. Tem hora que cria-se imposto novo, você tem que entender como é que isso afeta a precificação, como a gente importa. Eu não tenho ainda o hedge natural de exportar. Então, uma hora o dólar era 4,80, virou 5,80 em curto espaço, e eu tenho preço que já tinha fixado, não deu para repassar. E eu tive já uma dificuldade muito grande quando a inadimplência no setor público dominou, de honrar compromissos. Eu não quero voltar a ter essa situação mais. Então hoje eu procuro ser até mais comedido com a inovação, para que realmente possa ter mais prazer, né? Porque em alguns momentos não foi fácil. Mas olha só, vou chamar aqui, posso chamar de volatilidade Brasil? É uma coisa que te tira o sono. Essa eu nunca tinha escutado, volatilidade. Uma montanha-russa Brasil, E isso te tira o sono, apesar de você estar há 45 anos no negócio. Então, assim, você viveu muita coisa. Sim. Tivemos aí anos de inflação, que a gente tinha 80%, 100% Corta de inflação. 3,0, feriado bancário. É bem diferente, vou chamar aqui da última década, né? Então, você viveu muita coisa nesse Brasil. E, às vezes, é comum, muitos empresários também acabam trazendo essa dor pra gente, né? Eu tô com medo desse cenário, tô com medo agora desse ano de eleição, tô com medo disso. E a gente acaba vendo também que isso nunca passa, porque cada hora tem uma coisa. Você tem toda a razão. Nunca passa. Agora é final do ano, aí o Brasil sempre vai ter carnaval, aí sempre tem agora Black Friday, de 2 em 2 anos tem eleição, de 2 em 2 anos tem Copa do... Sempre, aí tem guerra, aí de repente tem outra guerra. Então sempre tem fatores exógenos, né, que a gente não consegue controlar, que impactam o negócio, e eu vejo gente que acaba perdendo tempo, se assim posso dizer, de tomar decisões importantes, de fazer acontecer. Né?
Mas ao mesmo tempo tem esse frio na barriga, porque é uma inconstância muito grande, né? Qual que é o recado que você dá para o médio empresário dentro deste contexto? Ó, frio na barriga é sempre. O dia que não tiver frio na barriga é porque você não está caminhando bem com a tua empresa. E muitos momentos que você diz o que eu estou fazendo aqui, significa que você também está no caminho certo. Porque só esse questionamento, esse frio na barriga, faz você fazer uma análise totalmente diferente do que os jornais, o canal de TV, porque antigamente eu acho que eu tinha mais confiança nos jornais. Eu lia 3 jornais por dia, ainda no papel. Eu tinha mais confiança em alguns comentaristas. Eu acho que depois da pandemia perdeu-se isso. Então as minhas fontes hoje de informação me deixam mais preocupados. Porque a hora que você menos espera, tem uma pressão de algo que talvez nem impacte no teu negócio, mas aquilo sendo falado tanto, né? Vamos prender tal, vamos discutir tal, vamos acabar com tal. Isso realmente, então, o que eu poderia dizer e sugerir, que busquem programas como o teu, para ter bons exemplos de alguém que superou adversidades. Eu vejo hoje o pessoal da HSM, desculpa se eu estou falando de outra, mas a HSM, eu lembro que tinha muitos seminários, eu ia nos seminários. O próprio Falcone, próprio Falcone, eu lembro um cara da Brahma falando, o meu guru Falcone, suba aqui, entendeu, o Dambev? Tem muitas participações. Então eu sugiro, pessoal, parem de ver programas comuns, procure as informações aonde não está na tua cara. As informações estão em bons livros que estão sendo lançados, bons pensadores, bons podcasts, bons programas no YouTube. Recentemente fiquei fã da Bloomberg de YouTube, que até passa traduzido em português, uma moça, uma jornalista fantástica chinesa que, sabe, vai entrevistar grandes empreendedores. Não fique, isso não vai passar naquele jornal da noite, isso não vai passar naquele jornal das 6 horas mostrando crime, porque isso não vai trazer boas ideias e bom espírito para o teu negócio no dia seguinte. E ter fé. Eu acho que ter fé, a leitura... O empreendedor tem que ter uma boa dose de fé, né? Tem que ter. Fé no teu negócio e fé em Deus. E fé na sua família. Muito bom, Fernando. Eu acho que assim, a gente está caminhando para os minutos finais aqui. E eu acho que essa sua reflexão, fala final, foi muito rica, né? Porque a gente vive num mundo com muita informação. Muitas... Informação patrocinada, né, Rafa? O que te sobe na tela toda hora e chama atenção quando você fala isso. Não vai aparecer na sua frente, talvez, conteúdos que são muito bons, né? Exato. E é muita informação em diversos canais e diversas formas, né? É grupo de WhatsApp, é diversas formas que a gente chega e o que a gente precisa é de conhecimento bom, né? É pegar essa informação e transformar em algo útil para a minha pessoa, para o meu negócio, né? Eu acho que esse é o desafio que nós vivemos aqui em conjunto, né? Esse não é um desafio só seu, é um desafio aqui na mídia. O que é de fato que a gente tem que filtrar? O que é importante que vai de fato mudar meu jogo, né? Então acho que essa é uma dica super valiosa, né? Que a gente também tem que fazer com nós mesmos. Onde está um conhecimento importante que vai fazer aquela medida? Qual que é o conhecimento que vai fazer minha margem aumentar 10%, 5%? É isso que importa, né? E não ter esse monte de ruído, né? Talvez a gente vive numa era de ruídos, né? E ruído patrocinado. Porque para você estar no topo do YouTube, do Google, é porque você patrocinou. Você está no topo do YouTube, recomendado para você, é porque você patrocinou. A gente já vê notícias que são Quero ver chegar lá de forma orgânica. Exato, né? Eu quero chegar quero orgânico. Ver quem é o primeiro, eu vejo, olha, às vezes você vê assessoria de imprensa total.
ou 3, 4 jornais ou revistas diferentes falando a mesma coisa com a mesma referência. Eu falei, cara, isso é assessoria de imprensa. Então essa discussão da informação útil que vai fazer você tentar uma estratégia diferente não vai estar patrocinado. Fernando, quero abrir um espaço aqui para você dar uma mensagem final e para Uhum. você também fazer propaganda aí da Nunes Pharma. Opa! Como que a gente faz contato, né? Tá. Para quem que você quer deixar aí um recado, faz Tá. o seu comercial aí. Tá, pessoal, tô muito feliz de estar aqui. Quero dar um abraço para todo o meu time, minha mãe, né? As pessoas que me acompanham. Mas principalmente, a Nunes Pharma hoje é uma empresa que completa 45 anos, temos orgulho de ser familiar. É uma empresa que familiar, é bem gerida e é uma empresa que a gente quer trazer para a saúde pública medicamentos, nutrição clínica, produtos para a saúde que vão realmente fazer a diferença no nosso SUS. Nós trabalhamos há muito tempo, 45 anos de história, na área de saúde e acreditamos que tenhamos já deixado a nossa marca junto ao SUS e ao Sistema de Saúde Pública do Brasil. Obrigado por vocês me receberem aqui. Fernando, como chama sua mãe? Dona Anitta. Dona Anitta. Dona Anitta, eu quero mandar um abraço também para todo o time da Nunes Pharma, mas um para Dona Anitta, porque 77 anos cuidando do financeiro E diariamente. não é para qualquer uma. Dona Anitta, parabéns, viu? Pessoal, Fernando, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Viu? Um prazer ter você aqui, escutar Obrigado. essa história linda de vocês. Obrigado. E você, ouvinte, obrigado por ter nos acompanhado em mais esse episódio e até uma próxima. Até mais, gente. Até mais.